Você já pensou que talvez o Espírito Santo esteja esperando ouvir algo de você? Não uma oração longa, não palavras difíceis, não frases decoradas, mas apenas 3 palavras simples. Palavras pequenas, mas que possuem o poder de tocar profundamente o coração de Deus e transformar completamente a sua vida espiritual. Essas palavras não são mágicas, elas são chaves espirituais. E quando um cristão as pronuncia com sinceridade, algo acontece no mundo espiritual. A atmosfera muda, o coração se abre e a presença do Espírito Santo começa a se manifestar de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. O curioso é que quase ninguém fala essas palavras, talvez porque pareçam simples demais, mas muitas vezes são justamente as coisas simples que Deus mais valoriza. Antes de revelar essas 3 palavras, você precisa entender algo muito importante. Muita gente acredita que o Espírito Santo só se manifesta em cultos barulhentos, em momentos de muita emoção ou quando a música está no auge. Mas a verdade é outra. O Espírito Santo não se move pelo volume da voz, ele se move pela verdade do coração. É por isso que algumas pessoas oram por horas, gritam, choram e mesmo assim continuam sentindo um vazio espiritual. Enquanto outras, em silêncio, sentem a presença de Deus preenchendo todo o ambiente. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é apenas uma força espiritual, ele é uma pessoa divina, viva e presente. Ele sente alegria, ele também se entristece. Ele se aproxima quando é amado. Assim como acontece em qualquer relacionamento verdadeiro, o Espírito Santo gosta de ser reconhecido, lembrado e convidado. Mas hoje, muitos cristãos estão tão ocupados pedindo milagres, pedindo respostas, pedindo soluções, que acabam esquecendo algo essencial: relacionamento. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Faça um momento de silêncio. Imagine alguém que você ama profundamente. Você conversa com essa pessoa todos os dias. Fala sobre seus problemas, conta suas dificuldades, faz pedidos. Mas nunca diz que a ama, nunca agradece, nunca demonstra carinho. Com o tempo, esse relacionamento fica frio, mecânico, distante. Infelizmente, é exatamente assim que muitos tratam o Espírito Santo. Buscam o poder, mas esquecem da presença. Pedem dons, mas ignoram o doador. E é por isso que existe uma palavra simples que o Espírito Santo ama ouvir. Uma palavra capaz de abrir portas espirituais. A primeira palavra é bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Pode parecer apenas uma frase comum, mas quando ela sai de um coração sincero, algo poderoso acontece. Essa simples declaração abre espaço para Deus agir. Ela transforma a atmosfera. Ela mostra que você reconhece a presença dele. É como se você dissesse: Espírito Santo, eu não quero apenas sentir algo. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Talvez você já tenha percebido que em alguns cultos, quando alguém diz, Espírito Santo, seja bem-vindo, algo muda no ambiente. Corações se quebrantam, pessoas começam a chorar. Há arrependimento, cura e restauração. Isso não é coincidência, é resposta divina. Porque o Espírito Santo é gentil. Ele não invade, ele não força a entrada, ele espera ser convidado. E quando você diz seja bem-vindo, ele entende algo muito especial. Você está abrindo espaço para ele agir. Mas existe uma segunda palavra que o Espírito Santo ama ouvir. E essa palavra revela algo muito profundo sobre o coração humano. Ela não sai facilmente da boca de quem vive dominado pelo orgulho, porque exige humildade. A segunda palavra é preciso. Espírito Santo, eu preciso de ti.
Parece simples, mas poucos dizem isso de verdade. A maioria tenta resolver tudo sozinha. Tentam salvar o casamento sozinhos, lutar contra o pecado sozinhos, vencer tentações apenas com força própria. Mas existe algo importante. O Espírito Santo não se manifesta onde existe autossuficiência. Ele se manifesta onde existe dependência. Quando você diz, eu preciso, você está reconhecendo algo profundo. Eu não consigo caminhar sozinho. Eu não quero viver sem a tua direção. Eu confio mais em ti do que em mim. E nesse momento algo poderoso acontece. O Espírito Santo começa a conduzir seus passos. Ele traz sabedoria. Ele revela caminhos que você não conseguia enxergar. Talvez você já tenha percebido que algumas coisas só começam a dar certo quando você para de tentar controlar tudo. Isso acontece porque o Espírito Santo trabalha melhor quando você aprende a confiar. Mas existe ainda uma terceira palavra. Talvez a mais profunda de todas. A palavra que o Espírito Santo mais ama ouvir. E também a mais difícil de ser dita. Porque ela revela amor verdadeiro. A terceira palavra é: quero. Espírito Santo, eu quero o Senhor. Não apenas o que o Senhor pode fazer. Não apenas as bênçãos. Mas eu quero o Senhor. Essa é uma frase que poucos cristãos dizem de verdade. Porque muitos buscam aquilo que Deus pode oferecer. Mas poucos buscam o próprio Deus. Buscam milagres. Buscam respostas. Buscam cura. Mas esquecem da maior bênção de todas. A presença de Deus. Quando alguém diz com sinceridade, Espírito Santo, eu te quero, algo muda no mundo espiritual. Porque Deus procura corações que o desejem simplesmente por quem Ele é. E quando isso acontece, o Espírito Santo não apenas visita, Ele faz morada. Então hoje talvez seja o momento de começar algo novo. Não com promessas, mas com 3 palavras simples. Seja bem-vindo. Eu preciso. Eu quero. Se essa mensagem tocou o seu coração, feche os olhos por um momento e diga isso com sinceridade. E permita que o Espírito Santo transforme o seu coração em casa. Antes de terminar este vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se em algum momento você sentiu paz, ou até vontade de chorar enquanto ouvia essas palavras, não ignore isso. Pode ser o Espírito Santo falando com você agora mesmo. Então faça algo simples, mas muito poderoso. Escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, eu te quero. Não escreva apenas como um comentário. Escreva como uma oração. Porque quando você declara isso, você está abrindo o seu coração para a presença de Deus. E eu também quero orar por cada pessoa que escrever essa frase. Ao longo das Escrituras, encontramos muitas passagens que revelam quem é o Espírito Santo e como ele trabalha na vida das pessoas. Cada versículo carrega uma verdade poderosa que pode trazer direção, esperança e renovação espiritual. A seguir, você verá 20 versículos muito fortes sobre o Espírito Santo, que tem tocado o coração de muitas pessoas e são frequentemente lembrados em mensagens e reflexões cristãs. Leia cada um com calma e permita que essas palavras fortaleçam sua fé. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 16:13.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 2:38. Pedro respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Efésios 1:13. Nele também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o Espírito. Hebreus 10:15. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, 1 João 4:13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Judas 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Se esse vídeo falou com você, aproveite agora e deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam sentir a presença de Deus. E se você deseja receber mais mensagens como essa, que fortalecem a fé e aproximam você de Deus, inscreva-se no canal agora. Todos os dias existem pessoas que estão perdidas, cansadas e precisando ouvir uma palavra de esperança. E talvez o próximo vídeo que aparecer para alguém possa ser exatamente a resposta que essa pessoa estava esperando. Então se inscreva e faça parte dessa missão. E lembre-se sempre, o Espírito Santo não está distante de você. Ele está apenas esperando que você diga: seja bem-vindo. Eu preciso de ti. E eu te quero.